Bom dia, mulheres ímpares! Muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês nessa 15ª, se eu não me engano, edição do Café, sendo essa desse ano a última, né, de 2022. Eu até tentei fazer um movimento para poder fazer um café presencial, mas eu acho que a marca registrada desse café é o online, sempre foi. Eu sou muito de ter contato, né? Agora que a gente pode abraçar, beijar, eu queria muito ter a oportunidade de fazer o café acontecer de forma presencial, mas não foi dessa vez. A gente vai se organizar melhor no próximo ano, quem sabe a gente faz, já deixa uma coisa mais com antecedência, uma coisa marcada com mais antecedência para a gente conseguir fazer esse café presencial, tá? Mas enquanto a gente não faz o café presencial, a gente continua com o café online, né? Porque oportunidade não pode faltar da gente se ver, da gente poder se conectar, da gente trocar energia. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje, além de ter algumas coisas muito legais para contar para vocês. Algumas até devem estar sabendo de alguma coisa por aí, but a gente hoje oficializa a situação. Bom, em primeiro lugar, né, mais uma vez, muito obrigada por todas estarem aqui, mesmo aquelas que estão em trânsito, né, como eu falei, Raquel que está vindo para São Paulo, Luciana que está no ônibus indo trabalhar, enfim, todo mundo, não sei se a Luciana Lima também já está na loja, enfim, estamos todas aqui unidas, né, para a gente poder compartilhar, trocar, falar, enfim. Vocês são todas sempre muito, muito bem-vindas. Oda! Essa mandala aqui foi a Dalida que fez. Eu chamo ela de Dalida, enfim, gente, é isso, tá? Mas olha que linda. Eu amei esse fundo amarelo. Eu coloquei o fundo amarelo pensando para ela dar um contraste. Nossa, ficou incrível, incrível. Bom, é isso aí. Combinou super, né? Deu um super charme para a parede, né? Né? Bom, meninas, vamos lá. Eu vou começar a apresentar para vocês. Eu fiz uma apresentação, né, para poder organizar as informações, organizar as ideias. Oi, Juliana, a Luciana da La Luz também entrou. Sejam muito bem-vindas. Eu vou começar a apresentar para vocês o que eu quero falar com vocês um pouco sobre as coisas que aconteceram e que vão acontecer. E depois a Vivi entra para falar, dar a palavra para a Vivi para ela falar sobre o tema que a gente veio trazer hoje para vocês. E aí depois a gente volta a conversar, tá bom? Então vamos lá, compartilhar a tela. Como eu não vejo mais vocês quando eu começo a compartilhar, eu peço a gentileza de, se tiver alguma coisa errada, alguém me dá um toque, tá bom? Vamos lá. Nath, linda. Bom dia, desculpa o atraso. Não tem problema. Vamos começar agora. Espera aí, aqui. Simbora. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Ótimo. Bom, vamos lá. O que eu vim contar para vocês hoje aqui, né? Como tudo aconteceu desde o momento em que eu comecei, por que eu resolvi, por que veio essa ideia de empreender, por que veio essa jornada, né? A jornada da vida. Eu acho que a gente, todas aqui, tem aí uma história para contar, né? E eu gosto muito de reforçar essa história, porque ela faz sentido para todas as coisas que vêm acontecendo comigo, né? Tudo isso aconteceu através da união desses dois, né? A minha mãe da Bahia, Valdete, veio da Bahia, muito nova, praticamente semi-analfabeta, trabalhar em São Paulo, e aqui ela conheceu... Oi? Não, pensei que tivesse me interrompido, desculpa. E aqui ela conheceu o meu pai antes, né? Engravidou dele, aí, enfim, deu BO,
E depois quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, ela trabalhava de empregada doméstica na casa da minha madrinha, que é essa senhora linda, maravilhosa. E o meu padrasto, né, que é o Eurico, que está aqui ao lado aqui, né, que me criou, era vizinho da minha madrinha. E aí, né, aquela coisa, minha mãe limpando a casa, bonitona, o vizinho lá olhando a minha mãe, e aí eles acabaram namorando, casaram, estão há quase, se eu tenho 48, eles estão há 46 anos juntos, e eles são a minha base, né? Eu falo que minha mãe sempre foi muito organizada, muito colocava tudo no lugar, não gostava de nada fora do lugar. Quando ela teve uma vez, eu lembro quando eu era criança, que ela abriu o meu armário, estava tudo entulhado, ela tirou tudo para fora, começou a jogar as coisas pela janela, falou assim, meu Deus do céu! Depois desse dia, eu falei assim, eu nunca mais deixo meu armário desorganizado, né? E ele me ensinou muito essa coisa de gestão, de como você ser organizado no trabalho, como você ter método para trabalhar, como você padronizar as coisas que você precisa padronizar. E por que eu coloco a minha madrinha? Porque além dela ter sido uma referência de apoio para minha mãe, na época que minha mãe estava grávida, mãe solteira, e ela deixou minha mãe trabalhar mesmo assim na casa dela, ela também me ensinou muito sobre escrever, né? Minha madrinha é escritora, e a maioria dos livros dela que ela publicou, dos 11 livros que ela tem publicados, 7 fui eu que ajudei ela a escrever, né? Ela escrevia à mão, eu digitava. Então, essa vontade que eu tenho de ter um livro, essa vontade que eu tenho de estudar, de ter conhecimento, de trazer benefício de conhecimento para as outras pessoas, né? Passar aquilo que eu conheço para as outras pessoas, vem muito dela, dessa coisa de ensinar, né? E é engraçado, porque esses dias eu fui num evento do SEMEC, e tinha uma mulher lá palestrando, e ela falou assim, você quer encontrar o seu propósito? Você quer encontrar a sua razão? Por que você veio ao mundo? Lembra de quando você era criança. A criança que existe dentro de você é aquilo que você é aquilo que você veio para ser. E é engraçado que eu comecei a pensar nisso e me veio a vontade, né? Eu era uma criança muito sapeca, né? Eu era meio moleca, minha mãe até achava que eu não ia gostar muito de homem, né? Porque eu adorava brincar de coisas de menino mesmo. Eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar, de ser de brincar com os meninos, de jogar bola, de carrinho de rolemã, gostava de taco, né? Sempre fui muito assim, e eu era uma menina que se diferenciava, só que ao mesmo tempo eu defendia muito as meninas. Então, as meninas que eram mais frágeis, aquelas meninas que ficavam com medo dos meninos, tal, eu enfrentava os meninos, né? Então, tipo, eu falava assim, não, você não vai bater nela, você não sei o quê. Então, eu meio que defendia as meninas. E também adorava, amava colocar salto alto, pegar a bolsa da minha mãe e brincar que eu era uma empresária bem-sucedida. Olha só como são as coisas da vida. Hoje eu estou aqui empreendendo, né? Lutando com o meu sucesso, né? Eu já me sinto uma mulher bem-sucedida, mas ainda tem muita coisa para conquistar. Eu acho que a gente tem coisa para conquistar sempre. E defendendo, né, o universo feminino, trazendo para mulheres essa coisa do ensinar, essa coisa da essência de como você se transformar dentro do seu negócio, porque é tão difícil a gente empreender, é tão difícil a gente lidar. E aí eu falo assim, por que eu quis fazer tudo isso? Porque primeiro que empreender, para mim, não precisa ser solitário. Apesar de ser uma jornada que começa solitária, a gente pode se unificar com outras pessoas para trocar informação, fazer conexão, trocar ideias, e aí sim você ir construindo, né, o seu negócio com mentoria, você vai fazendo mentoria, vai fazendo orientação, você vai seguindo um caminho, sem esquecer da sua essência, daquilo que veio, da onde você veio, por que você veio, por que tudo isso começou. Então, eu quero trazer estou falando sobre isso porque agora quero muito trazer essa reflexão para vocês. Quem vocês eram quando eram crianças? Começa a pensar nessas coisas, como vocês se comportavam, como que vocês brincavam,
e vocês começam a conectar essas questões, né, esses pontos, você começa a conectar esses pontos e começa a ver, poxa vida, olha como eu sou bem-sucedida, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu sonhei, né? Então, contando para vocês um pouco como tudo isso começou, eu comecei lá na Sky, trabalhando com telemarketing quando eu tinha meus 18 anos. E lá eu fiquei por um tempo, porque a Sky era uma empresa muito boa, né? E aí eu trabalhava com telemarketing, mas aí depois eu comecei a fazer atendimento para os operadores de telemarketing, eu não atendia mais na linha, eu ficava dando suporte para resolver os problemas quando acontecia algum conflito na linha, e eu lá sempre gerenciando conflito, sempre olhando para isso. Depois eu fui trabalhar no STB, e foi muito legal, a STB foi uma época muito da minha juventude, assim, e era um lugar cheio de jovens, né, porque o Student Travel Bureau é uma agência de intercâmbio internacional, e aí eu aprendi bastante também lá, eu tinha uma chefe meio chata, mas eu aprendi muito a organizar coisas de trabalho, porque era muito papel, porque intercâmbio naquela época, né, imagina, não tinha muita coisa, tinha computador, mas ainda tinha muito aquela cultura de papel, né? Então, nossa, eram papéis e papéis e papéis, tinha que manter tudo organizado, tinha toda uma estrutura ali. E de lá eu fui para a Propay, trabalhar como assistente administrativo de expedição. Nesse lugar eu fiz diferença, muita diferença, porque eu trouxe muito que eu aprendi no STB, de organizar as coisas, para organizar documentos de RH. O que acontece? A Propay é uma empresa de outsourcing de folha de pagamento, né? E ela tem a área de folha e tinha a área de benefícios, que são os benefícios, o seguro-saúde, essas coisas todas. E isso era oferecido para os clientes da Propay. Então, quando eu tinha lá as equipes que vinham com a folha, que vinham com o olerite, e a gente imprimia o olerite, entregava o olerite para as empresas, e eu tinha que organizar uma maneira dos documentos não se confundirem. Imagina, eu entregar o olerite da empresa X na empresa Y, então tinha toda uma dinâmica aí que precisava fazer. Então, nesse lugar, eu mandei fazer uns escaninhos, e aí tinha os quadradinhos bonitinhos, e aí, para ter segurança, fiz malote, lacrava malote, tudo era conferido, enfim, eu fiz toda uma estrutura, e com isso eu fui promovida para Propay Benefícios, para fazer gestão de risco, e aí foi aí que eu entrei na área de seguros. E aí eu cresci, eu fiquei acho que uns 7 anos na Propay, eu cresci, comecei assistente, saí de lá supervisora, entrei na Galcor Seguros, que era uma empresa efetivamente de seguro, como coordenadora de benefícios, aí eu galguei um passo maior, que na Propay não era possível ter, e aí eu tive a oportunidade de alavancar na Galcor, e aí na Galcor eu me encontrei em processo. Aí o cara falou assim, cara, você é extremamente organizada, eu preciso organizar os processos dessa empresa, todo mundo trabalha do jeito que quer, a gente precisa colocar ordem nisso. E aí eu entendia muito do sistema que existia dentro da empresa, então eles me colocaram responsável pelo sistema, e com isso eu criei os processos da empresa inteira, não só da área de benefícios, onde tudo começou, mas também das outras áreas de seguro, automóvel, sinistro, risco de engenharia, garantia, enfim, todos os seguros que faziam lá dentro, e também do RH, do administrativo, do marketing, do financeiro, enfim, eu tive uma experiência muito rica na Galcor. Só que aquele sonho de empreender sempre acontecia, né? E eu conheci uma amiga na Propay e a gente foi junta para a Galcor, né? Eu levei ela para a Galcor depois que eu entrei, e a gente falava, a gente podia ter um salão de beleza, né? A gente podia fazer, vamos ter uma casa de vinho, a gente podia, eu não aguento mais trabalhar para os outros, vamos fazer. Então, quando eu estava chegando perto dos meus 40 anos, começava a vir de novo a vontade de empreender, né? E aí teve um corte muito grande na Galcor, né? De 180 funcionários, ficaram 50.
Em 2 anos isso aconteceu, e no último corte, né, nos últimos 25 funcionários que iam ser mandados embora, eu estava na lista. E aí eu falei assim, cara, agora o dinheiro está aqui na minha mão e a oportunidade de repente fazer alguma coisa por mim. E foi lá em 2016, quando eu fui mandada embora, que eu criei a Bela Ordem. Na verdade, no final de 2016, no começo de 2017, eu efetivamente criei a Bela Ordem, que era consultoria de organização de ambientes, trazer organização para as casas, né? E nessa andança, que aí vocês já me conhecem, já sabem que nas andanças de mentoria com a Márcia e com tudo, eu encontrei que, na verdade, não adianta a gente fechar o livro, né? A gente pode até mudar o capítulo, mas o livro da vida a gente não pode fechar. A gente não pode trocar de livro, né? A gente não pode trocar de vida. Então, aí veio a minha vontade de voltar a trabalhar com processo, trabalhar com organização de rotina, organização de negócios. No mundo empreendedor, eu encontrei muitas mulheres perdidas, né, fazendo muita execução do seu negócio, esquecendo que é dona do negócio. Então, quando eu via isso, eu falei assim, gente, a gente precisa mudar essa realidade. Os negócios que crescem com base só na execução, eles não vão prosperar, eles vão quebrar, porque as pessoas precisam ter a visibilidade do negócio, precisam saber definir estratégia do negócio, precisa saber tomar decisão sobre isso. E a gente só consegue fazer isso diante de números, diante de dados, diante de informações. Né? Então, veio essa vontade de ser mentora para ajudar essas mulheres. Aí veio todo o movimento de mulheres ímpares, né? Tanto no online, antes de Mulheres Ímpares, eu continuava a Bela Ordem, mas fazendo o que eu faço hoje na Mulheres Ímpares. Porque eu tenho essas coisas que eu vou criando a marca, eu vou ficando apaixonada por ela, e eu falo assim, não vou mudar isso agora, enfim. Mas eu continuo, eu comecei fazendo, mesmo com o Bela Ordem, comecei a fazer esse movimento empreendedor de ensinar, de trazer, de fazer palestra, de participar de curso, de criar almoço, de fazer curso, de participar de vários grupos de mulheres, enfim. Se tem alguém com áudio aberto, se puder fechar. Enfim, aí fazendo as minhas mentorias, as conexões aí para a gente poder enriquecer. E aí veio a necessidade de mudar, né? Porque não tinha mais a ver a Bela Ordem, e aí veio Mulheres Ímpares. Então, em 2022, os desafios enfrentados e as conquistas realizadas, o lançamento da marca Mulheres Ímpares foi né? A Karina Parra aí, que me ajudou muito nisso. O novo site da marca, que também veio agora em 2022. Se vocês ainda não foram lá visitar, eu convido a vocês irem lá, comentarem, enfim, tem o blog, tem muita coisa legal, o site está muito dinâmico, está bem gostosinho de ver. Eu vim muito com essa coisa forte de trazer uma estratégia para pequenas e médias empresas, mais pequenas, né? Empresas, eu estava com muita estratégia de atacar essas pequenas empresas para a organização de processo mesmo, né? Liderada aí por mulheres. Teve um grande retorno, né, nos cursos e eventos presenciais. De fato, tudo começou a acontecer no início de 2022. Acho que a gente começou novamente a se rever, a se reencontrar, né? E aí eu como sou coletiva e adoro coisas presenciais, não que eu não tenha alguma coisa contra o online, não, mas o presencial eu acho muito mais legal. Então, eu comecei a ir muito em evento, cursos, tentando fazer conexões com muitas mulheres, né, com vocês, o grupo, enfim, trazendo tudo isso para dentro da marca Mulheres Ímpares. E aí eu encontrei uma parceira nesse caminho, né? E essa minha parceira que eu venho apresentar para vocês de fato hoje, que é a VVD, através da Vivi. E eu queria contar um pouco para vocês como isso aconteceu, né? Na verdade, a gente começou a namorar lá no final de 2021, através de uma amiga nossa em comum. Aliás, a gente tem muita coisa em comum, mas a grande conexão aconteceu através de uma amiga nossa, que foi minha amiga de faculdade, amiga de trabalho da Vivi,
que é a Sandra, que mora hoje nos Estados Unidos, e que, quando ela soube que a Vivi estava empreendendo, ela falou assim, você precisa conhecer a Paula. E, para mim, ela falou assim, tem uma mulher que eu tenho certeza que que vocês vão se conectar, que ela é maravilhosa, ela precisa entrar nesse café, ela precisa entrar com vocês precisam fazer negócios juntas. Aí eu falei assim, tá bom, né, vamos conversar. E a gente conversou, realmente teve uma sintonia, mas daquela coisa, né, a gente estava só namorando, a gente estava só paquerando nessa época. E aí eu como sou uma pessoa, não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espiritualizada, e eu tudo faço intenção, eu tudo coloco para Deus, né, um propósito, e vinha muito no meu coração uma necessidade de que, cara, se você quiser crescer, inclusive eu ouvia muita gente falar isso, se você quiser crescer, você precisa, para expandir, principalmente para essa estratégia de pequenas e médias empresas, você precisa se aliar a uma pessoa. Se você quiser crescer, você precisa se aliar a uma pessoa. E eu fiz o curso da Vivi, né, o Mais Que Vender Encantar, e fiquei encantada, porque é um curso que você acaba, tipo, tendo ideia de que tudo aquilo que você aprendeu, como que você coloca na prática, né? Então, assim, não é inventar a roda, mas, tipo, como colocar em prática essas técnicas de uma forma natural, uma forma humana, não como se fosse uma coisa empurrando uma situação, um produto, porque eu sempre tive um pouco de, nossa, eu não gosto de vender. E aí eu falei assim, cara, eu não posso ser assim, né? Porque vender é a alma do negócio, né? Você precisa saber vender o seu trabalho. E todo mundo falava, você é vendedor. E eu falei assim, não, eu não gosto de vender, eu nunca vendi, eu não gosto de vender. Então, eu meio, quando fiz esse curso, quebrei um pouco essa crença e comecei, tá bom, vou colocar em prática isso aí, né? Porque eu não costumo fazer curso e deixar na gaveta. Eu gosto de colocar em prática, e eu sempre digo isso. Coloquei em prática o Conexão Verdadeira da Raquel, tanto é que estamos aqui, que esse café é fruto também desse curso que eu fiz com a Raquel, e coloquei em prática as técnicas da VVD, mas eu comecei a fechar todos os negócios que vinham para mim. Eu falei assim, gente, que legal, né? Nossa, e tal. Bom, enfim. E aí, eu coloquei, bom, eu preciso encontrar uma pessoa para me ajudar, eu preciso encontrar uma pessoa para me unir, para levar isso, porque eu gosto de trabalhar junto, esse negócio de trabalhar sozinha, para mim, me dava uma confundida, eu acabava me desanimando muito. E aí, quando foi mais ou menos em meados de agosto, a gente começou a conversar mais próximo, e aí a gente fez um trabalho juntas, e aí começamos a costurar uma coisinha aqui, costurar uma coisinha ali. Eu fiz um trabalho para a VVD, e aí tudo começou. Nossa, mas vocês estão desde agosto juntas? A gente estava namorando desde agosto juntas. Mas por que vocês não falaram nada? É porque a gente resolveu casar agora, entendeu? Resolvemos juntar os trapos agora. Então, o que significa essa parceria, né? Essa sociedade, na verdade? Paula Imparato passa a ser VVD como processo, como organização de processo de inteligência de negócios para vendas, de processo comercial dentro da VVD. E Viviane Diniz passa a ser, junto com a VVD, passa a ser uma apoiadora da Mulheres Ímpares. Mas o que está por vir em 2023? Em 2023 vocês vão ter que esperar um pouquinho, porque antes disso, eu quero que a Vivi fale, né? Já que a gente está aqui falando disso tudo para vocês, eu quero que a Vivi eu vou dar a palavra para a Vivi, aí depois eu volto para contar o que vai acontecer em 2023. Vivi, a palavra é sua, querida. Bom dia, meninas. Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar participando desse momento muito especial para a VVD, para Mulheres Ímpares. A Paula, como ela disse, foi um presente divino para a Vivi e para a VVD.
Então, eu vou contar um pouco para vocês algumas coisas. Eu preparei uma palestra para vocês hoje. Não é uma palestra, é uma troca, né? E vou compartilhar aqui com vocês e vou contando para vocês algumas coisas aí do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Você está compartilhando para todos. Peraí. Está aparecendo? Tá aparecendo, tá. Show. Então, a gente preparou hoje para vocês o poder da mulher que vende. Ai, vai falar de vendas de novo? Calma, calma, vamos começar. Quero contar tudo para vocês, como o poder da venda ajudou a minha vida a chegar até aqui, né? Como que esse poder, que eu acho que é um poder que nós temos como mulher, fortes, poderosas, porque nós conseguimos fazer, gente, duas coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem, então a gente tem um poder, só que às vezes esse poder tá escondidinho, guardado aqui dentro. Duas só, Vivi? Você tá muito ruimzinha. Exato. Nossa, mãe! Duas é básico, né? Duas é toda hora. A gente faz 3, 4, 5, 10 ao mesmo tempo e a gente consegue, né? Tá fazendo café, tá cuidando do filho, tá ouvindo lá e toca o telefone, a gente responde. A gente é multifacetada, né? E isso é um poder nosso. Homem não consegue. Se ele tá vendo futebol, ele só consegue ver futebol. Não adianta você falar com ele. Beber uma cerveja. Não vai te ouvir. Cerveja junto. Exato, é o máximo. Então, vamos lá. Como tudo começou aqui, né? Meu pai e minha mãe, para vocês verem algumas coisinhas que eu e a Paula temos aí em comum. Meu pai e minha mãe, eles vieram do interior. A minha mãe, ela é pernambucana, veio para São Paulo com 3 anos para o interior de São Paulo. Meu pai já era do interior de São Paulo, mas eles tiveram uma infância bem pobre, né? Minha mãe mais ainda. Minha mãe trabalhava na roça quando criança. Minha avó, naquela época, não tinha televisão, e minha avó, danadinha com meu avô, tiveram 21 filhos. Exato. Todo mundo... Minha mãe fala que lembra da minha avó só grávida, quando ela era pequena. E minha mãe é a mais velha. Então, minha mãe passou por muitas dificuldades na vida, mas ela me ensinou que nunca desista, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de correr atrás, porque uma hora acontece, uma hora vai. Que as adversidades da vida é para te fortalecer. Se você não está recebendo aquilo na hora, tem algo que você precisa se fortificar, ficar mais forte para receber. E os dois estudaram só até a 4ª série. Né? A escola ficava muito longe da fazenda onde a minha mãe trabalhava, então eles andavam 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar. E como tinham que trabalhar na roça, estudaram só até a 4ª série. O meu pai também só estudou até a 4ª série. E meu pai... ele sempre foi um cara comunicativo, que fala, conhece todo mundo. E meu pai, ele veio para São Paulo, casou com a minha mãe lá no interior, vieram para São Paulo, e meu pai trabalhava sempre a vida inteira dele como vendedor. E meu pai era o cara que tinha técnicas de venda que nasceu com ele, né? Então, meu pai sabia fazer rapport como ninguém. Meu pai faleceu em 2005. Meu pai teve ataque cardíaco fulminante e morreu dormindo. Depois de um mês de ter feito o check-up geral, não tinha nada, mas faleceu em novembro de 2005. E no enterro do meu pai, gente, foram 3 ônibus, foi deputado, foi bandido, foi pobre, foi rico, foi preto, foi branco, foi amarelo, foi azul, foi gordo, foi magro, todo mundo. O cara que tinha lanchonete no cemitério
Falou, nunca veio tanta gente assim. Porque eu não conhecia uma pessoa que sabia fazer tanto rapport como meu pai. E ele morreu sem saber essa palavra que era rapport. E desde pequena eu acompanhei essa trajetória do meu pai. E tinha aquele dia de você ir trabalhar com o pai, né? E meu pai, ele vendia ostras. Foi a primeira empresa aí que trazia ostras para São Paulo de Canané e abastecia os melhores hotéis e restaurantes de São Paulo. E quando meu pai me levava para trabalhar com ele, a gente chegava lá cedo, eu criancinha, ele entregando os produtos dentro do restaurante, antes ainda do restaurante abrir, e ele chegava e cumprimentava, e aí, como tá sua filha? E aí, time de futebol perdeu, né? E todo mundo brincando, eu quero ser isso quando eu crescer. É muito legal. Ele cada hora está num lugar, conversando com uma pessoa e ainda ganha dinheiro. Não fica preso dentro de um lugar, sem conversar com ninguém. Eu quero ser isso. E é esse sonhozinho, esse desejozinho de ser da área comercial nasceu ainda quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Então, essas 2 pessoas aqui me inspiraram. Um para ser vendedor, para ir nessa carreira que eu achava que tinha tudo a ver comigo, e a força da minha mãe de não desistir, que nem tudo seria tão fácil, mas tinha que batalhar e as coisas iam dar certo. E aí, gente, aos meus 11 anos, nasce o meu primeiro negócio. Desde pequena, eu não tive uma infância paupérrima, não tive. Eu tive uma infância boa, meu pai conquistou uma situação boa para a gente, mas eu não era rica, não estudava nas melhores escolas, mas eu não passei nenhuma necessidade. Mas eu sempre morava num bairro mais humilde, né, na periferia de São Paulo, e desde pequena as minhas amigas me chamavam de metida, porque eu falava, eu moro aqui, mas eu não vou ficar aqui quando eu crescer. Eu vou para o melhor bairro, eu vou ser rica. Era isso que eu falava, eu quero ser rica. E para isso, minha mãe e meu pai me ensinou que eu tenho que batalhar. Então, o que eu vou fazer? Vou vender chocolate, porque eu sempre amei cozinhar. Com 10 anos, eu já sabia fazer estrogonofe, arroz, feijão, né? Sabia fazer um monte de coisinha, bolo, eu adorava cozinhar. E aí eu chamei uma tia minha e falei, tia, tive uma ideia. Vi umas aulinhas aqui de chocolate, estou a fim de fazer um curso, vamos vender chocolate, está chegando a Páscoa, que a gente faz ovo de Páscoa? Gente, com 11 anos, eu fazia os ovos, a minha tia acreditou no meu negócio, foi o anjo investidor, e falou, eu compro as coisas, eu entro na sociedade com o dinheiro e você entra com o trabalho e a gente divide tudo 50%. Falei, fechado. Aí montei isso com a minha tia, gente, arrebentei de vender 1 ano chocolate. Eu vendia na escola, eu vendia na família, eu vendia para os amigos do meu pai e da minha mãe, sempre tinha chocolate pronto lá em casa. E eu aprendi muitas coisas nesses 11 anos aí empreendendo, porque às vezes eu fazia mais chocolate e não divulgava, aí não vendia, aí eu falava, gente, tem que correr atrás. Então eu tive muitos aprendizados aí nessa fase. Mas meu primeiro negócio foi com 11 anos. Com 15 anos, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar mais. E aí minha mãe, eu falei, estava chegando no final do ano, e meu pai sempre falava, meu pai sempre foi muito exigente com os estudos. Eu sempre tinha que mostrar boletim, não podia ter nota vermelha, e eu me dedicava muito. Nunca fiquei de recuperação, eu era uma boa aluna. Eu sempre estudei bastante. Mas eu falei, gente, vai entrar as férias, e aí eu posso trabalhar, né? Então, uma amiga da minha mãe tinha uma loja de roupa. Aí eu falei para ela, você não está precisando de ninguém no Natal para vender? Ela, mas você vai querer trabalhar, Viviane? 15 anos? Eu falei, quero, vou fazer aí 1 mês, vou trabalhar, vou dar um gás, eu preciso ganhar um dinheiro. E sempre guardava meu dinheirinho, gente. E aí fui trabalhar no Natal, nessa loja, ganhei como a melhor vendedora com 15 anos. Ganhava as melhores caixinhas, melhores, né, que eles davam lá as gorjetas. E meu pai só me dando dica.
conversa com os clientes, seja amiga dos clientes, não oferece só um produto. Meu pai ia me ajudando ali, ó, com o tino dele. E foi uma experiência muito legal também. E aí eu fui fazer estágio, eu fiz faculdade de comércio exterior. Eu queria fazer um curso fora do país, só que eu comecei a namorar e o namorado não deixou e eu não fui, porque eu não queria. Meu pai falou, você decide o seu futuro. Era melhor você ir, não quer, tá tudo bem. E aí eu fiz a faculdade e aí o meu primeiro estágio foi numa empresa de defensivos agrícolas, onde eu ficava analisando todos os processos, né, para fazer a exportação e importação do produto. Gente, eu ficava numa sala fechada, eu estava odiando aquilo. Falei, ai meu Deus, por que eu fui fazer essa faculdade? Bom, enfim, comecei a procurar outro estágio e fui fazer estágio numa empresa de transporte aéreo. E aí eu fiz estágio lá por 1 ano e depois já fui contratada e mudei de área. Eu fiquei 6 meses na área burocrática de processos, mas aí eu comecei a vender um negocinho aqui, querer ir com o vendedor ali, e fui mudada aí para a área comercial dentro desta empresa. E aí, dos 21 até os 44, hoje eu tenho 46, dia 24 agora, dia de Natal, que eu sou muito aparecida, quis aparecer até para nascer no dia de Jesus. Olha que coisa feia, mas não dá para concorrer com ele, mas eu nasci ali na beiradinha. Eu vou fazer 47 anos agora. Então, eu comecei a minha carreira na Business School São Paulo. Essa empresa, eu trabalhei 8 anos, foi a empresa que alavancou a minha vida e fez a diferença. Então, eu costumo dizer que a Viviane era uma antes da Business School São Paulo e a Viviane saiu de lá outra. Eu comecei aqui como uma assistente e saí como gerente de marketing e vendas. Aqui eu fiz mais de 20 cursos, fiz o meu MBA, que na época custava R$45 mil. Todos os cursos ganhei por mérito na empresa. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque muitas vezes a gente fala, foi sorte. As pessoas, foi sorte. Não foi sorte, foi trabalho, mas eu amava o que eu fazia, dedicação, e eu era muito bem recompensada nessa empresa. E aqui eu comecei a construir a minha base, que eu ia usar com os meus 44 anos, antes, né, muito antes dos 44. Aqui eu fiz mais de 10 cursos de negociação, 3 deles com professores de Harvard, com a metodologia de Harvard. Então, eu aprendi muito, foi muito rico na minha vida. Mas eu depois saí daqui da BSP e fui trabalhar na Editora Globo, vendendo aí os títulos femininos, né? Vogue, Marie Claire, a Quem, títulos que nem existem mais hoje, que já foram descontinuados, e aqui eu comecei a atender clientes pequenininhos, até sair da empresa atendendo as agências, as maiores agências do país, com os maiores anunciantes, né, do Brasil aí, com contas altíssimas. E aí eu fui convidada para ir trabalhar aqui, eu trabalhava na Editora Globo com publicidade, né, venda de revistas, e eu fui convidada para ir para a Unilever trabalhar na mídia Latam da Unilever, onde eu era da equipe que cuidava toda a parte de detergentes, que eles chamam, que é sabão em pó, e sorvetes. Então, a gente lançava primeiro esses produtos fora do Brasil, onde eles eram consumidos mais do que no Brasil, e trazia as inteligências para lançar no Brasil depois de 2 anos. Aprendi muito com o mercado aí, trabalhava só com a América Latina, então foi uma experiência muito bacana, muito legal, aprendi muito de como os outros países são diferentes da gente, embora a gente ache que é parecido algumas coisas por ser América Latina, mas não. E aqui eu aprendi muito que as pessoas, cada uma é de um jeito, mas lá dentro todo mundo foi criado de uma mesma forma, a essência nossa, embora somos diferentes culturalmente, temos uma essência aí.
E aí depois eu fui para a BR Malls, e aqui na BR Malls eu fiquei também 8 anos, fui para cuidar aí da área inteira de mídia da BR Malls. A BR Malls é uma administradora de shopping centers, ela é a maior, hoje não, porque ela foi comprada esse ano, mas ela era a empresa que tinha mais shoppings no Brasil, com ações na Bolsa, e a minha carreira aqui deslanchou de um jeito muito bacana. E aqui eu comecei em 2013 a dar treinamentos, porque quando eu tinha um time, eu comecei a ter aqui, na Unilever eu tinha uma equipe, mas era muito mais estratégica, e na BR Malls eu tinha um time comercial de 30 pessoas, e eu falei, cara, eu preciso treinar essas pessoas, com tudo que eu já aprendi, porque eu tô vendo que um faz ali de um jeito dá certo, o outro tá fazendo ali, não tá dando muito certo, e eu comecei essa jornada de treinamentos, e eu comecei a treinar o meu time, começou a dar resultado, outros gerentes vinham, treina o meu time? Eu, claro! Treino o meu time? Claro! E aí eu comecei a ser convidada pelo RH para fazer treinamento para todo o time comercial, né, para mais de 150 executivos da empresa, e eu entrei na grade, onde eu oferecia treinamentos para esse time 2 vezes por ano aí. E eu descobri uma nova paixão. E o presidente dessa empresa, um cara muito bem conceituado, que fez Harvard, que era um cara assim, inteligente pra caraca, chegou para mim lá em 2014 e falou, Viviane, o dia que você não quiser mais ser comercial, vai fazer treinamento. Você nasceu para isso, menina. E eu, ai, que delícia, porque eu sempre quis ser professora quando eu era criança, então dá para fazer 2 em 1. Dá para eu dar treinamento e dá para eu vender, que é o que eu amo. Então aqui eu descobri uma paixão que eu não, que ficou escondidinha lá quando eu era criança. E aí eu entrei com 44 anos na Eletromídia. A Eletromídia hoje é a maior empresa de media of home do Brasil, né? Da América Latina inteira, ela é a maior. Ela ganhou da JCDecaux, que é uma empresa francesa, e uma empresa assim que eu sempre admirei e que eu sempre falei, cara, um dia eu vou trabalhar lá. E eu conheci, tinha um relacionamento com o mercado, com o VP da Eletromídia. E quando eu saí aí do mercado de varejo, ele me ligou. E foi um processo de seleção que eu nunca tinha passado na minha vida, né? Eu fiz uma reunião com o VP me fez uma proposta para eu ir cuidar de 110 shoppings do Brasil, ser a gerente responsável para tocar isso junto com o time comercial. Cada diretoria tinha 5 diretorias de time comercial, e eu era responsável por treinar esse time de 90 funcionários aí para a venda de shopping. Então, eu era responsável aí por mais de 9 milhões por mês para esse produto. E eu só fiz entrevista com ele, só foi um bate-papo com ele. O RH me ligou e falou, você já está contratada, tal. Eu entrei, era um processo, sabe aquele que eu estava me achando? Nossa, nunca aconteceu isso na minha vida, fiquei orgulhosa, né? E aí isso aconteceu em janeiro de 2020. E aí eu lá feliz, contente, em março veio a pandemia. O que aconteceu? Todos os shoppings estavam fechados. E eu tinha acabado de ser contratada para cuidar de shopping. O que aconteceu? Eu fui demitida. Porque esse mesmo cara que me contratou fez uma videoconferência, que estava todo mundo preso em casa. Ele falou, Viviane, eu não sei como te dizer isso. A gente não sabe por quanto tempo o shopping vai ficar. Você acabou de entrar, a gente está tendo que desligar 110 pessoas que cuidam desse produto, porque não tem rentabilidade. E como você está há 3 meses, eu não sei o que dizer. Eu queria dar um tempo nesse contrato, te desligar agora, e quando as coisas voltarem, que eu não sei quando, a gente volta a se falar. Eu falei, cara, no seu lugar eu faria o mesmo. Mas na hora que eu desliguei o telefone, na hora que eu desliguei o computador, desculpa que foi vídeo, eu falei, e agora? Eu nunca tinha sido demitida na minha vida.
Falei, meu, que merda. Aí começa a vir aquelas coisas, né? Ah, se eu fosse tão boa, eu não teria sido demitida. Ah, se eu tivesse feito isso, não teria sido demitida. Ai, não sei o quê. E meu marido, cara, você está lutando contra uma coisa que nunca ninguém passou, né? Aqui na nossa geração. E aí, gente, fiquei triste, chorei. Falei, putz, que merda, que droga, né? Que pi. Mas eu falei, bola para frente. E aí, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, gente, eu comecei, como a Paula disse, eu também sou muito espiritual, não sou religiosa, mas acredito na espiritualidade, acredito que tem algo maior, né? Que esse cara lá de cima, né? Como dizia a Xuxa, é o cara para mim, esse é o cara. E eu falei, cara, eu tenho um sonho de empreender. Eu tenho um sonho de fazer algo bacana. E o que eu posso fazer? O que eu sei fazer? E aí me veio na minha mente. Bom, eu sei juntar um sonho aí, de treinar, de ensinar, que eu gostei, que foi uma coisa legal, e vender, porque é as duas coisas que eu sei fazer. Então, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aqui pegar todos esses cursos que eu já fiz, tudo que está na gaveta, e vou montar um treinamento do que deu certo na minha vida, do que eu usei, do que me aconteceu, e vou fazer uns testes. Está todo mundo em casa, não adianta procurar emprego, está tudo fechado. E eu falei, eu vou testar isso. E aí foi isso que aconteceu. Eu montei um treinamento e eu comecei a convidar amigos de diferentes áreas, que sempre chegavam para mim e falavam, meu, você não quer vender meu negócio? Te pago comissão. Você não quer vender meu negócio? Te pago comissão. E eu falei, cara, em vez disso, eu vou ensinar eles a vender. Então, eu comecei a convidar produtora de eventos, produtora de marketing, arquiteta, médica, advogada, agrônoma, cada uma de um setor, uns amigos, cada um de um setor, e quem já trabalhava na área comercial. Eu falei, cara, quero que vocês façam esse curso, quero que vocês me falem se funciona, se dá certo, porque tem um sonho aí que está por vir. E aí eu fiz 3 turmas com esses convidados. E graças a Deus eu recebi muitos feedbacks legais. E aí eu falei, cara, é isso que eu sei fazer. É isso que eu gosto de fazer. É isso que eu amo. E aí, em outubro de 2020, nasce a realidade, a VVD Inteligência em Vendas. E aí, aconteceram muitas coisas em 2021. Em 2022, eu comecei a atender e focar nas empresas, porque o foco da VVD é pequenas e médias empresas e empreendedoras, empreendedores que estão começando o seu negócio, que conhecem o seu negócio, mas na hora de vender, bate aquela insegurança. Então, o foco é esse. E aí eu comecei a atender as empresas, começou a dar resultado, e eu conheci a Paula, né? A gente se conectou, como ela falou. E aí eu falava para ela algumas coisas, ela, e na VVD, como que é? Não, como ela contou. E aí ela fez um trabalho na VVD, e eu falei, cara, eu não sou boa para organizar as coisas aqui, eu tenho umas coisas aqui na minha cabeça, mas na hora de organizar esse negócio, não é uma coisa que eu amo fazer, não. Não sei muito bem, não. E aí eu falei, cara, essa mulher é boa. Essa mulher pode ajudar na inteligência de vendas da VVD. E aí nós fechamos um projeto juntos, numa empresa bem bacana, de organização, de inteligência de processos comerciais. E isso deu uma nova roupagem para VVD. E aí, em 2022, a gente firma essa parceria, a gente fala assim, ó, o nosso namoro vai ser igual de celebridade, porque a gente vai ser celebridade, né, gente? A gente já é, mas vai ser mais ainda. Vamos ficar quietinha, não vamos contar para ninguém, porque senão os haters vão vir e podem prejudicar nosso ânimo aqui. E a gente se juntou esse dia, foi um dia que a Paula foi em casa, você vê que a gente está sem maquiagem, sem nada, que foi a vida real como ela é, a gente pensando, a gente falando, e a gente falou, cara, vamos namorar?
Vamos namorar? Você me aceita em namoro? Ah, eu aceito. E começou a namorar, e começou a ficar mais sério, E aí a Paula vai contar aí mais coisas, mas a Paula hoje é VVD, junto com a Vivi. Então, a VVD ganhou uma nova sócia, ganhou uma nova parceira. A Paula hoje é VVD. E a Paula é a responsável pela inteligência de processos dentro do negócio, dentro da empresa, dentro do que você faz hoje. Tá meio bagunçado? Essa mulher é foda. E aí, eu queria falar um pouco, saber que você aí no seu cantinho, onde você está, no ônibus, em casa, da forma como você está, começasse aí a pensar na sua história. Porque eu sei que tem uma. Assim como eu contei da minha infância, a Paula contou da dela, da nossa trajetória até aqui, você também tem uma história até hoje. Você tem muitas coisas que passaram aí por você. E você pode ser médica, psicóloga, trabalhar com astronomia, marketing digital, com yoga, eu não sei o que você faz aí hoje no seu dia a dia, né? Mas você tem algo aí especial. E muitas vezes nesse seu dia a dia você fala, putz, comecei tão feliz, achando que ia ser top. E me pego às vezes desesperada, meu Deus, mas aquela fulana vai melhor que eu, por que o meu negócio não vai tão bem? Ai, que desespero. E aí, gente, antes da gente começar a falar de tudo isso, eu queria convidar você agora para uma viagem no túnel do tempo. Porque, como a Paula disse, a gente traz muita coisa da infância. E essa infância nos traz crenças, nos traz certezas, né, da nossa criação, as nossas experiências, onde a gente estudou, com quem a gente conviveu. E essas crenças, elas acompanham a gente. Então, nessa viagem do túnel do tempo, eu gostaria de trazer vocês para o nascimento de vocês. Quando nasce uma menina, nasce uma princesinha, uma bonequinha, ai que florzinha, nasceu a minha menina. E quando nasce essa princesinha, né, quando nós nascemos, aí cada pai chama de um jeito, começam a vir os sonhos, os ensinamentos, as histórias que contam para gente. E contam para gente, né? E a gente começa a sonhar na nossa infância. Ai, como que será quando eu for adulta? Ai, o que eu vou ser quando eu crescer? Você rica, milionária, você top de linha, você é a mais gata. E aí começam a contar para gente de um castelo, né? Ai, da Branca de Neve, que morava num castelo, da Rapunzel, sempre as princesas morando num lugar maravilhoso, lindas, bem vestidas, sempre tinha um príncipe, né, para salvar nas histórias de fada. E isso era contado pra gente. Ah, então, ai, quem não quer ser uma princesa? Quem aí nunca quis um príncipe encantado para me salvar de todo mal? Ai, minha carruagem virou abóbora, mas o príncipe veio e me resgatou e me salvou. Sempre tinha um príncipe para salvar, né? Hoje, na Frozen, não tem o príncipe, mas tem a irmã que vem e te salva. Sempre tem alguém para te salvar. Ai, quando eu crescer também vai ter o meu príncipe para me salvar. A minha amiga, a minha mãe, minha irmã, sei lá quem. Mas vinha alguém para te salvar. E aí, quando a gente cresce, a gente aprende lá, quem nunca ouviu da Barbie. Ai, a cara do luxo, aquele cabelo lindo. Ai, eu quero ser igual a Barbie. Magra, nossa, vestida no luxo, maravilhosa. E aí, ainda todas poderosas no mercado de trabalho. Olha que lindas, que elegantes. Ai, cabelo bem feito, eu sou linda, maravilhosa. Ai, olha a Barbie, gente. Ai, a Barbie é demais. A Barbie, olha. E a gente foi colocando, né? Vinha essas histórias pra gente, né? Se não foi você a Barbie, quem foi que você idealizava aí no seu cantinho? E aí eu quero te fazer uma pergunta.
Alguém conhece uma Barbie falida? Nunca vi para vender. Barbie fudida, não se deu bem no empreendedorismo. Barbie não consegue o Ken. Barbie só tem sapato furado. Barbie foi demitida. Não tem, né? Só história de sucesso. E isso foi colocado lá no nosso coração. Deixa eu só tomar uma aguinha que eu falo demais, né? E aí, a gente cresce, né? Tem aí as nossas experiências de trabalho. Aí eu vou assumir a minha coragem, eu vou empreender. Não aguento mais ser CLT, ai, que chefe chato, não tem horário para nada, não dá tempo de eu cuidar da minha família, vou empreender. Ai, gente, empreender é muito bom. Você é dono do seu tempo, você é dono do seu negócio. Todo mundo fala que no começo é difícil, mas não é tão difícil assim. Claro, passa ali uns perrengues, mas, gente, não tem como comparar com CLT. Imagina, CLT é um saco. E aí você vai para o empreendedorismo, e aí as coisas não começam a funcionar como nos seus sonhos. Nossa, mas não veio o príncipe aqui me salvar, tem que pagar os impostos, tem que pagar a água, a luz, a escola do meu filho não está entrando dinheiro. Ai, meu Deus, quem que vai vir me salvar? Oh, quem poderá me defender, Chapolin Colorado? E não vem ninguém, né? Não vem ninguém para te salvar dos seus sonhos. E aí a gente começa a ver que quando a gente beija o sapo, não vira príncipe, é sapo mesmo. Não vira príncipe coisa nenhuma. Mas na história contava que virava príncipe. Não virou príncipe. E aí vem aquele desespero, aquela angústia. Puxa, eu imaginei que eu ia ser bem-sucedida, que eu ia ter sucesso, mas as coisas não acontecem. Eu vendo um negócio por mês de R$300, de R$500, de R$1.000. Não paga minhas contas. Mas o meu negócio é tão legal. As pessoas acham caro. Agora não. O ano que vem. Agora tem eleição. Agora tem Copa. Agora tem Natal. Ai, depois vai ter Ano Novo. Quando que as pessoas vão comprar meu negócio? Meu Deus. Começa o nosso desespero, a nossa angústia aqui dentro de por que não está dando certo. Por que não está acontecendo? Cadê meu príncipe encantado? Por que ele não aparece? E aí você, sabe, todas as tristezas que você já passou para você estar onde você está. Só que você também teve alegrias. Você também teve conquistas. Mas aí você cai de novo. Ai, ferrei de novo. Mas aí a força que te move por dentro se chama resiliência. Você é forte porque você caiu e você levantou. Você passou tristezas, te deixou mais forte. Crescer dói. Não é tão gostoso. O nosso corpo, quando está crescendo, dói. As juntas. A gente faz transformações internas. Você começou a ter cólica, que você nunca tinha antes, quando era criança. Mas essa cólica te mostra que é uma dor que você consegue. E no outro mês, você já sabe tomar um remedinho certo, já sabe fazer uma alimentação correta. E no seu negócio é a mesma coisa. Não menospreze tudo que você já viveu até aqui. Você é muito importante. Tem coisa muito boa aí dentro. Não vai vir o príncipe. O príncipe está aí dentro de você, com tudo que você já passou. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? No seu negócio, no seu dia a dia. Ah, não está dando certo, meu produto, meu serviço é tão bom, mas não dá certo. Porque você está vendendo produto, você está vendendo serviço. Você tem que vender o que o seu cliente quer comprar. Ah, mas eu vendo mandala. Mas para que serve mandala? Antes de começar a falar de venda de mandala, o que ele gosta? Como que é a vida dele? Deixa eu dar uma sondada. Como que é a rotina? O que é o forte para ele? Ah, você sabia que tem algo que pode fortalecer ainda mais? Visualmente você não venda produto. Venda o que o seu cliente quer comprar. Ai, Vivi,
Mas como que eu vou saber o que ele quer comprar? Eu vendo design gráfico? Não. Você vende sonho da pessoa ter um site. Você vende sonho da pessoa ter uma marca. Como que você vende esse sonho? Ah, simplesmente como uma marca. Ah, você quer redesenhar sua logomarca? Fala comigo. Não, você quer ter uma marca que represente você, que seja o seu espelho, que reflita tudo que você é, que você deseja, que você quer entregar para o mundo. Venda sonhos reais e concretos. Não vai vender príncipe encantado. E aí, como que a gente sabe o que o nosso cliente quer? Quando a gente está com os olhos ligados nele. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está com o olho focado no nosso negócio, no nosso serviço, o que a gente vende, o que a gente faz. Mas eu tenho que estar de olhos bem abertos. O que eles estão precisando? O que eles nem sabem que eles precisam? Ah, e a Vivi nem sabe o que uma mandala poderia fazer. Ela poderia ter uma mandala da VVD Inteligência em Vendas. Vou pensar em algo para conversar com ela. Elas me contaram que gosta de inteligência, de produtividade. Vou conversar com elas depois. Olhos atentos para o que o seu cliente fala. Nós, mulheres, falamos mais do que ouvimos. Eu não sei se você já ouviu uma piadinha que fala que no céu não vai ter mulher, porque vai ter 1 minuto de silêncio. Aí não vai ter mulher, porque a gente não consegue, né? Então, Deus te deu dois ouvidos, 2 orelhas e uma boca. Muitas vezes a gente começa a vender o nosso produto para um cliente, a gente vai oferecer, a gente começa blá, 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 porque é meu produto, porque é meu serviço, porque eu entrego, porque eu sou diferenciada, porque é isso, porque é aquilo. Quem vende fala menos. Quem vende pergunta mais. Porque quando você pergunta, o seu cliente responde. E aí você fala, é assim que eu tenho que falar para ele. É isso que ele precisa. Então, escutar, gente, é com atenção. E uma frase que eu costumo dizer, escutar para entender e não para responder. O cliente está falando com você, você corta ele. Não, é porque isso, né? Shhh, fecha a boca, fecha a matraca. Deixa ele falar. Quando ele está te contando, quando ele está te falando, ele está colocando os sonhos e os desejos dele aqui, ó, para você. Tá te dando de presente. Se você não escuta, você perde. Aí, quando você vai vender, você não falou o que ele precisava ouvir. Aí o cliente acha caro. Aí o cliente fala, depois eu faço, porque agora não é urgente. Isso aí, para mim, é legal, mas dá para esperar, tem coisa mais importante. Porque você não tocou no coração e na razão do seu cliente. Então, cuidado como você está fazendo a venda do seu negócio. Para depois você não ficar lá, oh, céus, oh, vida, cadê meu príncipe? O príncipe está aí, dentro de você. Você tem que saber usar ele. Porque, gente, o foco é como você atende o seu cliente. O que você faz aí, tem um monte de gente que faz igual. Tem um monte de produto, o mesmo serviço. Agora, como você entrega? Como você vende? Como todo mundo? Ou você trata o seu cliente de uma forma especial? Não é uma venda que tem um script. Cada pessoa é de um jeito. Embora a gente pode ser parecida, por exemplo, eu e a Paula, nós temos necessidades diferentes. Porque nós temos sonhos que podem ser parecidos, mas diferentes. Então, cada pessoa é de um jeito. Por isso que tem que escutar. Então, meus amores, transforme o que você vende na solução que você tem para entregar para o seu cliente. Encontre um problema e entregue a solução. Seu cliente está doente, você tem um remédio. Qual remédio você vai oferecer para ele? As pessoas só compram por 2 motivos, por medo ou por ambição. Como que você está transformando o seu produto e o seu serviço? E o que eu queria dizer para vocês é que nós aqui, nesse projeto de Mulheres Ímpares, nós queremos te ajudar,
Queremos que você nos ajude, queremos essa troca, porque somos poderosas, de te tirar desse casulo. Eu não consigo, eu não sei, eu não tenho sucesso. Ó céus, ó vida, para você se transformar, para você voar, para você saber que vai ter algumas dificuldades. Vai, óbvio, a vida não são só flores, mas você vai ter asas fortes para voar e para ir longe. Meus amores, era isso que eu trouxe para vocês, com essa parceria linda que eu ganhei de presente aí com essa mulher tão incrível, que tem um coração tão gigante, e a gente se uniu. Eu sou muito mais razão, a Paula é mais emoção. Eu precisava disso. E a gente juntas estamos mais forte. Nós duas juntas estamos uma fortalecendo a outra. E aí, se você curtiu isso, se você acha que isso faz sentido, eu quero te convidar, se você ainda não segue a página da VVD, que você comece a nos seguir, porque vem coisas novas aí e a gente vai estar contando tudo aí para vocês. Era isso. Muito obrigada. Estou aberta aqui a dúvidas, a que vocês quiserem falar aí comigo. Obrigada, Paula. Obrigada a você, minha querida. Ô, delícia. Então, e aí, gente, só antes da gente abrir para a gente falar, tal, vou só terminar dizendo quais serão as novidades, né? Porque tem coisa para a gente contar ainda. Deixa eu voltar lá na minha telinha, rapidinho. Muito bom, Vivi, arrasou como sempre, divertidíssimo. Peraí. Vamos lá, aqui. Então, o que está por vir, né? Então, como eu falei, Mulheres Ímpares vai acabar? Lógico que não. Mulheres Ímpares vai continuar mais forte, né? Porque... Desculpa. Porque agora vem com uma roupagem diferente, com uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo. A gente agora vai ser um clube de mulheres ímpares. E o que isso significa? O foco desse clube continua sendo inspirar, conduzir mulheres a serem gestoras do seu negócio, a fortalecer o universo dessas mulheres ímpares, através de conhecimento, de troca de experiência, de conexão, de desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, gente, a gente vai continuar na mesma pegada que sempre tivemos, né? Com um acréscimo, né? Quais são as principais dificuldades, né, que são aí apontadas por vocês, apontadas por todas as mulheres que eu conheço, por todas as pessoas que empreendem que eu conheço, né? A grande dificuldade de conciliar todas essas tarefas, né? A gente tem que dar conta de várias coisas, não só como mãe, como mulher, como dona do seu negócio, até como se você de repente, tudo bem, eu não sou mãe e sou só dona do negócio, ou eu sou mãe, mas meus filhos são crescidos, e eu tenho uma empregada, e eu só sou dona do meu negócio, mas dentro do negócio também tem 1 milhão de coisas para a gente fazer, porque a gente faz tudo sozinha. Então, essas são dificuldades, a gente tem dificuldade de conciliar essas tarefas. Como que eu me organizo? Como é que eu faço? Trazer muito esse assunto à tona, né? A falta de conhecimento e gestão de negócio, é o que eu falei, gente, a gente precisa ter controle da situação, a gente precisa saber gerir o nosso negócio, e gerir negócio se relaciona com números, com dados. Não tem como você gerir um negócio no escuro. Eu acho que o meu cliente gosta disso, eu acho que o meu cliente gosta daquilo. Pergunta para o seu cliente. Pergunta o que ele gosta, como é que você acha? Você não pode achar. Não existe achismo quando a gente está falando de negócios, né? A gente precisa ter números, a gente precisa ter dados. Eu vou lançar um produto assim, assim. Eu vou lançar um serviço assim, 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 porque eu acho que eles vão gostar. Quem te falou? A sua cabeça? O que você acha? Não, gente. Tem que perguntar, tem que fazer pesquisa, tem que olhar outras pessoas, tem que olhar o concorrente, é muita informação para a gente olhar. E como que a gente faz isso? É muito difícil, Paula.
Não. Se você tiver uma forma prática, se você se organizar, se você colocar os números, tudo, se você planilhar, se você fizer controle, se você fizer... Existem milhares de ferramentas, milhares de mecanismos que podem te ajudar com isso. Se você tiver essa visão, fica mais fácil de você tomar uma decisão. Ah, não, realmente eu estou percebendo que as pessoas do meu grupo estão precisando disso. Ah, então, eu tenho como criar alguma coisa nesse sentido? Eu tenho competência para fazer isso? Eu tenho habilidade para fazer isso? Eu tenho atitude para fazer isso? Então, eu vou lá e faço. Vai vender. E aí você usa a técnica, você usa a habilidade de vender, você usa essa coisa de você transformar, de entender a necessidade do cliente para poder vender. Não adianta você querer vender por vender não vai vender. Isso eu aprendi. E venho aprendendo muito com a Vivi, né? A questão de não saber lidar com o dinheiro, essa dificuldade que a gente tem muitas vezes, por conta da questão até comportamental, de não saber lidar com o dinheiro. Não é só não ter o dinheiro, mas não saber lidar com ele também é um problema. A dificuldade de captar cliente, de vender o seu negócio, que é uma outra coisa que também aparece muito, porque a gente precisa vender. O nosso negócio precisa vender. Eu costumo dizer que a venda é a horta do nosso coração. Mas se as outras veias que irrigam essa horta, que levam isso para a horta, não é o contrário, né? Normalmente no corpo, mas tipo, quando a gente pensa no negócio, é tipo aquela veia que a venda é aquele caminho principal. Ela é o caminho principal. Mas se os outros bracinhos das veias não tiverem bons, o que adiantou você vender? O que adianta você vender se você não consegue entregar a melhor solução? O que adianta você vender se você demora tempo demais para poder dar a solução? O que adianta você vender 10 se você não consegue atender os 10, você só consegue atender 5? Vende 5 com qualidade. Não adianta vender 10 para ganhar dinheiro, colocar o bombom no bolso e não fazer uma entrega satisfatória para o seu cliente. Ele vai sair falando mal de você. E um falando mal vale muito mais do que um falando bem. Quando a gente tem um cara falando mal, contamina muito mais do que um que te indica para outras pessoas. Então, gente, tem que pensar muito nisso. Você tem que estar, antes de você sair para vender, você precisa estar mais estruturado, pelo menos organizado, para quando vier um serviço, você realmente fazer uma entrega de excelência, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Também vamos falar sobre como direcionar o crescimento do negócio. Pô, cheguei num ponto do meu negócio, cara, preciso pensar como que eu vou direcionar para crescer. Porque chega num ponto que você sozinha não dá mais conta de crescer. O que você vai fazer? O que você vai pensar? Como que você vai definir que estratégia você vai tomar para que o seu negócio consiga crescer? E além da gente também falar sobre lidar com as... Porque eu sempre aqui no Café sempre quis, né, trazer muito essa coisa, tanto do negócio como das pessoas, como da gente, como a gente precisa lidar com o nosso interior, né? Lidar com as dificuldades, com essa dificuldade, sem a gente desanimar, porque resiliência é a palavra. A gente precisa ser que nem bambu. Vento, aquela tempestade, o negócio entorta, mas quebrar jamais. Caiu, levanta. Então, a gente precisa ter muito essa resiliência, muito essa vontade de crescer, né? E se comparar com as pessoas com mais sucesso que a gente, né? Isso são coisas também que acontecem muito. A gente vive olhando do vizinho. Só que o vizinho só te coloca na internet aquilo que ele quer. Ele não vai pôr as porcarias que ele vive. Ela não vai colocar as merdas que ela vive. Ela vai colocar só aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem como bom, aquilo que ela preza como valor, aquilo que faz bem para ela. Não vai colocar que ela tropeçou, caiu. Ela não vai colocar. É muito difícil uma pessoa colocar isso. Eu conheço pessoas que fazem isso, mas fazem sempre pensando, trazendo uma alternativa de como você melhorar. Essas pessoas estão mostrando a realidade. Mas na maioria das vezes, 99% do que você vê na internet é só o sucesso. Só que ninguém viu o que aconteceu lá atrás para chegar nesse sucesso. Nossa, ela ganhou 1 milhão em um mês num grupo, num curso. Nossa, eu vou fazer um curso também. Vou entrar num curso online. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é assim. Você vai conseguir? Com certeza. Mas no primeiro, não. Você vai conseguir gradativamente, porque a vida é processo. A vida é passo a passo.
Nada é de imediato. E esse negócio de vender R$ 1 milhão em uma semana, mentira, é para te enganar. Então, isso não existe milagre para nada. Você não toma pílula para ficar magra. Você não toma a pílula do ano novo. Vou tomar a pílula do ano novo para tudo que eu desejei no ano novo vai acontecer. Não é assim. Para tudo na vida você precisa se esforçar. Para tudo na vida você precisa se comprometer. Então, a ideia aqui é o Clube da Mulheres Ímpares. Vai ser um grupo fechado. Então, o grupo hoje que existe, ele está aberto até o dia 31/12/2023. A partir de 1 de janeiro, ele torna-se fechado para quem? Para as mulheres que quiserem vir participar comigo desse clube. Os cafés virtuais e presenciais vão acontecer, tá? Também teremos, vamos continuar no mesmo jeito, onde a gente vai continuar se conectando, onde eu vou trazer sempre uma de vocês para falar sobre o negócio de vocês, para falar sobre as experiências de vocês, para trocar experiências com as mulheres. Esse grupo vai ter uma força empreendedora, a gente vai se unir cada vez mais para trazer o negócio de vocês à tona, para a gente ser um canal de indicação entre todas nós, para que a gente possa fazer negócio. Eu sei que muitas de vocês têm negócios juntas, eu acho isso incrível. Ai, será que a Paula não fica brava? Porque, de repente, tem uma pessoa aqui fazendo isso, fazendo aquilo, e aqui do grupo... Jamais! O grupo foi feito para isso. Se a gente tem uma necessidade, dentro do grupo tem uma mulher que oferece essa necessidade. Quantas coisas aqui eu já comprei? Essa blusa, por exemplo, aqui, ó, é da Laluse. Eu amo as roupas da Laluse. Pergunta, eu sempre estou comprando. Um mês, todo mês, cada 2 meses, eu estou fazendo meu guarda-roupa de Laluse. Eu adoro. Já peguei curso da Raquel, o meu site foi feito com a Karina. Gente, é isso, é sobre isso. E o café é isso que vai acontecer e vai continuar acontecendo. O que a gente vai trazer também aqui é uma coisa mais focada, justamente para trabalhar esses temas de tantas dificuldades. A gente vai fazer grupos de estudo, com temas, com livros, artigos, filmes, enfim. A gente vai escolher juntas, eu vou dar sugestões, aí eu vou ouvir o que vocês também gostam, o que vocês querem estudar, e a gente faz estudo e a gente estuda isso durante um determinado período e depois a gente senta para discutir, para agregar, para entender o que cada uma entendeu disso tudo, como que foi a experiência de ler aquele artigo, de ler aquele capítulo de livro, de ler um livro, enfim. A gente vai estruturar isso de maneira que a gente possa agregar valor para todas vocês. E além dos descontos especiais para o clube, né? Buscar... ter aí descontos de parcerias, de como que a gente consegue, para quem está dentro do clube, a gente vai ter desconto de mentoria, tanto na mentoria comercial, como na mentoria de produtividade, como quem se quiser se juntar e fazer esses descontos para as pessoas que estão no grupo, vocês que são as mulheres que estão no grupo, também quiserem fazer descontos especiais para quem está no grupo, enfim, além de a gente buscar outros parceiros, né? A ideia, gente, a minha ideia lá no futuro é criar uma grande rede de mulheres fortes, comprometidas, conectadas, para ajudar aquelas que estão vulneráveis, aquelas que precisam de mão, aquelas que não sabem como sair de um casamento ferrado, de um casamento fodido, onde ela apanha porque ela não tem dinheiro para sair, porque ela precisa comer. Porque para ela é melhor apanhar do que ficar na rua. Então, gente, eu não posso fazer isso ainda, porque enquanto o meu jardim não está totalmente florido nesse sentido, eu não tenho como doar uma flor para essa mulher. Mas eu posso me fortalecer junto com vocês, para lá no futuro a gente conseguir fazer isso para essas mulheres que precisam tanto da gente. A gente precisa se unir para fortalecer o universo feminino, para fortalecer essas mulheres que muitas não sabem nem o que é empreender. E a gente pode ajudar essas mulheres a fazer a diferença na vida delas, né? Para isso, vai existir um investimento simbólico, mas existe um investimento para a gente poder se juntar, que até 31/12/2022, para todas vocês, o valor por ano é R$ 97,00, que se você dividir deve dar mais ou menos uns R$ 8,00 por mês, que não dá nem você tomar um café na padaria.
né? Para a gente poder fazer todo esse movimento. E a partir de 1/1 de 2023, fica R$120 para quem se inscrever a partir de 1/1 de 2023. O Pix, paemparato@gmail.com, que é o meu e-mail pessoal, é o Pix, o e-mail pessoal, mas a conta é da empresa, tá? Foi só uma questão de Pix. Desculpa. E é isso, mulheres. É isso, é sobre isso que a gente queria falar. Primeiro, falar sobre a parceria. Segundo, falar que mesmo eu sendo hoje Paula Imparato, sendo VVD, eu não vou deixar de ser Mulheres Ímpares nunca. Mulheres, a VVD, a Vivi, inclusive, se torna uma grande parceira, uma grande apoiadora. A gente vai ganhar bastante dinheiro para a gente conseguir apoiar o projeto Mulheres Ímpares, né, Vivi? Porque a gente vai ser rica de Dubai. A gente fala que a gente vai ser rica de Dubai. É verdade. Enfim, e é isso, né? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu queria ouvir um pouco de cada uma, quem ainda está aqui por aqui. Ainda sobraram algumas carinhas. Muitas me falaram que realmente precisavam sair antes, mas eu, obviamente, vou falar depois no grupo com vocês, né? Eu sou uma pessoa que falo pouco no grupo, né? Falo pouco, falo muito quando estou pessoalmente, mas falo pouco no grupo. Falo pouco no grupo porque eu acho que o grupo precisa, né? É justamente essa movimentação que vocês fazem dentro do grupo, para mim, é muito gratificante, né? Enfim. E só complementando, né, a Paula, Mulheres Ímpares entendeu que ela também está crescendo. Mulheres Ímpares também entendeu que não dá para ficar do tamanho que ela está. Então, esse projeto, ele toma um novo tamanho, um novo formato. E só vai estar aqui nesse clube quem quer sair do lugar que está e ir além. Por isso que nós vamos trazer estudo de casos, vamos trazer estudos de livros, focado na necessidade desse clube. Então, a gente vai trazer especialistas para falar quando eu e a Paula não souber e quando nenhuma aqui souber, porque é essa a intenção do clube. Tem gente que tem especialista no tema? Vamos usar. Não tem? Vamos trazer de fora. Sim. Porque é para fortalecer. E quem quer ganhar dinheiro, quem quer crescer, tem que se movimentar. Porque o universo é assim, gente, né? Às vezes a gente quer abrir o nosso negócio e em 6 meses a gente até quer ganhando 1 milhão. Na natureza não funciona assim. A gente planta um pé de laranja, rega, ele está lá embaixo da terra ainda. Vou cuidando, vou regando, aí sai a plantinha. E aí vai crescendo, vai formando os galhos. E esse clube é isso. É essa sementinha que a gente está plantando para que vire uma árvore frutífera. E essa árvore, os galhos, são cada uma que fará parte desse clube, né? Então, eu fico muito feliz da VVD ser a grande patrocinadora desse projeto, porque nós duas, eu e a Paula, acreditamos nisso. É isso aí. Meninas, então, vamos encerrando por aqui. Alguém quer falar, né? Vamos deixar elas falarem, né? Quem tá aí, o que vocês acharam? Caramba, né? Caramba, só a gente falou hoje. Muita novidade, a gente tem pouco tempo, né? Eu sei que todo mundo aí tem, né, o seu movimento para fazer, então, se alguém quiser falar, o áudio está à disposição. Eu quero só desejar toda a sorte do mundo para vocês. Obrigada, amor. Que o universo conspire, ele já conspirou para juntar 2 pessoas poderosas. Adorei esse movimento, achei lindo, acho que tem tudo a ver. Enfim, nem é boa sorte, é desejar realização, sucesso. Obrigada, Nath. Jardins floridos, e achei incrível, parabéns. Eu preciso sair, e eu queria desejar um ano próspero, com muitas florestas plantadas, né, Andréia? O universo agradece.
Com certeza. Enfim, gente, que a gente possa florescer juntas, porque eu acho que não tem outro caminho. Ou a gente se junta, ou a gente se junta, né? É isso Então, aí. beijo grande, contem comigo e a gente se vê ano que vem. Obrigada, Nath. Um beijo no seu coração. Feliz Natal, um bom ano novo, enfim. Obrigada. Obrigada, Tudo de bom Nath. para Foi todas lindo. nós, viu? Beijo. Amém. Para pessoa sair. Eu também quero falar, quero agradecer, não sei se está baixo, acho que está baixo. Não, Quero estamos te ouvindo. agradecer, tá ouvindo? A câmera é super nova, linda, porque esse ano eu ganhei dinheiro trabalhando. Que bom! A câmera não é nem do computador, olha a diferença do que tá, e do que acho que foi a minha aula junto com a Vivi também. Eu também, eu super topo entrar nessa aí, Paula, porque esse ano eu ganhei dinheiro, até que enfim, com as minhas coisas, mas eu preciso de uns tapas na cara ainda, que é como vender, que tem coisas que eu fico com o pé atrás, ainda mais na educação. A educação é muito difícil a pessoa aceitar, porque ela acha que professor vive de amor, né? Então, ela não quer fazer as coisas, né? Então, eu sei as dificuldades que eu passo, eu acho que vale muito a pena. A única coisa, só a minha dúvida de vocês, assim, é que eu gosto, eu me comprometo, quando eu falo sempre sim, eu me comprometo, então só essas coisas de organizar junto o meu cronograma, mas estou super, podem contar comigo aí para esse clube o ano que vem, porque eu quero aprender muito, e agradecer a oportunidade, porque de todos os grupos, assim, agora o nosso é o único que eu permaneço, porque onde eu sinto voz, onde eu consigo falar, e onde eu fiz tanta coisa bacana com vocês, mulheres aí. Então, assim, muito obrigada, um feliz ano novo, e que venha 2023 com muito amor aí, gente. Amém. É isso aí, minha querida. Muito obrigada, Andréia, para você também. Um beijo enorme. A gente é vizinha, a gente precisa se ver, Paula. É só atravessar a rua. Se Uma vê, vergonha. Andréia, eu vou passar uma mensagem para você, a gente marcar um café. Tá bom. Tá bom? Meninas, bom dia. Eu queria falar também. Nossa, Vivi e Paula arrasaram. Eu senti a energia de vocês daqui, de verdade. Me contagiou, de verdade. E assim, tô dentro desde já, desde agora. Tamo junto, quero pegar na mão, quero dar a mão para as duas. E vamos que vamos. Senti, acho que nada é por um acaso, né? E tamo junto. Tamo junto. De verdade. Tá? Obrigada, Lu. Um beijo enorme para vocês, para todas. Já deu certo. E de verdade, assim, essa energia. E agora energia em dobro ainda com a Vivi. Assim, só tem que dar certo, entendeu? E sentir a energia aqui, ó. Beijo para vocês e sucesso, só alegria. Só alegria. Tamo junto. Obrigada. Beijo para vocês, meninas. Minha linda, obrigada. Vocês são os amores mesmo, viu? Muito especiais. Lindas. Fiquei muito feliz mesmo. Beijo. Então é isso, né? Acho que a Raquel não pode, porque a Raquel tá no meio lá no ônibus. De repente está lá na rodoviária, já deve ter chegado em São Paulo, né, gente? Mas, enfim, gente, um beijo, então, no coração de todas. Muito obrigada pela atenção. Até que a gente conseguiu fazer em horário recorde, não foi 2 horas, 1h30 só. Eu vou organizar direitinho essa coisa da agenda. De acordo com as inscritas, a gente já vai direcionando para o novo grupo, tá? Uhum. E aí eu já vou organizar com a Vivi a agenda para o final de janeiro, a gente já começar a fazer algum movimento. Sempre vou intercalar grupo de estudo com café para não ficar muito tumultuado, porque a gente sabe que a vida no presencial está de volta mais ainda, então os horários ficam bem complicados, e a gente vai conversar no clube, a gente começa a conversar qual o melhor horário, se de repente um dia à noite, para a gente poder fazer o estudo, entendeu? Para a gente poder ter mais, eu não vou discutir isso no grupo todo, eu vou discutir isso só quando chegar ao clube, tá? Então, aproveitem. Se precisarem a dúvida aí do Pix, precisar alguma coisa, é só me mandar uma mensagem que eu passo tudo para vocês, tá bom? E ajuda a gente a divulgar esse clube lá. Ajuda a gente a divulgar o clube. Agora é o clube. Agora a gente precisa fazer um movimento forte. Né? Tá bom? Tá bom. Obrigada, tchau, meninas. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para de gravar. Peraí, gente.
que eu fiz? Como é que eu paro de gravar? Se der Stop. sair da chamada, está sendo gravado. Se você quiser encerrar a Paula todos, primeiro parte. Eu vou sair da chamada, acho que vai parar, amiga. Beijo. Beijo. Aí você Adorei. Vamos falar. Vamos entrar em outro. Tchau.